Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Fala Baratão e esse mês nós vamos tratar, lógico, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização da valorização da vida. E hoje nós estamos aqui com a nossa psicóloga, Fabíola Silva, e a Agnes, que já são nossas parceiras, já estão trabalhando aqui conosco há mais ou menos 4 meses, né? E a gente vem fazendo um trabalho muito importante, então eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente. Eu sou a Fabíola Silva, psicóloga, atualmente há 4 meses trabalhando aqui com essa parceria com o Baratão, no qual o Baratão ele cuida dos seus colaboradores com essa preocupação da saúde emocional. Eu me chamo Agnes, sou psicóloga, trabalho junto com a Fabíola no Mente Ativa e estamos aqui no Baratão para cuidar de colaboradores e trazer um bem-estar ainda maior para essa turma maravilhosa que é o Baratão da Carne. Então, gente, bora para a primeira pergunta, né? A pergunta do Já dia. vamos começar, né? O que é, de fato, o Setembro Amarelo? Nossa, vamos lá. Eu respondo O Setembro Amarelo ele é uma grande campanha, né, de anti-estigma a respeito, né, do suicídio, né, que é o tema que é um grande tabu para a gente. Ele começou em 1994, nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike, ele tinha 17 anos, reformou um carro que se chamava Mustang na cor amarela. Ele pintou o carro de amarelo e nisso, infelizmente, ele cometeu o suicídio. Então, durante esse período, a família dele, no velório dele, distribuiu cartões amarelos com fitas amarelas com mensagem de incentivo para que as pessoas que estivessem passando por algum sofrimento emocional pedissem ajuda. Isso foi nos Estados Unidos em 94. Quando chega ao Brasil, em 2014 para 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com a Medicina e o CVC, que é o Centro de Valorização à Vida, trouxeram essa campanha para o Brasil. Mas antes já nos Estados Unidos, né, em outros países, começou em 94, porque assim surpreendeu a sociedade, pois esse era um jovem de 17 anos, um jovem muito comunicativo, muito alegre, e ele estava no auge, ele estava no auge fazendo essa reforma desse carro dele. Então, quando ele comete o suicídio, ele comete dentro do carro e ele deixa uma carta para que ninguém se sentisse culpado. Ele só estava já cansado, não tinha como mais ele viver e ele se despedia desta forma. E a gente está falando aí de algo recente, pouco mais de 30 anos, né, para ver como que o assunto, né, assim, a gente já tem casos muito antes e tudo, e só a partir de 1994 nos Estados Unidos que teve essa preocupação, esse olhar diferenciado, demorou muito, né? E demorou principalmente no Brasil para chegar aqui essa conscientização, né? A conscientização dessa campanha, né? E os números só cada vez mais estavam aumentando, né? Então tem essa situação mesmo, assim, as pessoas têm esse medo de falar do suicídio. É uma palavra muito, muito pesada, esse estigma eu vou acabar incentivando, mas não. Mas a campanha vem para dizer que nós precisamos falar. É muito legal isso que você está falando, que seria a minha próxima pergunta. Por que ainda é tão difícil, né, a gente falar sobre esse assunto que é tão delicado? E assim, o silêncio, ele é um fator de risco? Sim, primeiramente, assim, nós temos que falar. Não precisamos ter medo, não ter vergonha. Falar, pedir ajuda, não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Então, quanto mais nós falarmos de forma natural, levar essas informações quanto à saúde mental, o bem-estar, a valorização da vida e dizer que estar triste, se sentir adoecido das emoções, não é fraqueza. Todos nós, em algum momento da vida, podemos passar por situações, se a gente não pedir ajuda, se a gente não falar, a gente vai se adoecendo cada vez mais e mais, né? Desenvolvendo transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos, até chegar num momento, não é que ele queira tirar a vida, ele só não aguenta mais sentir aquela dor, porque quando a mente não fala, né, o corpo sente. Então chega um momento que ele não aguenta e acaba numa explosão ali de uma dor enorme, tirar sua própria vida. Agnes, eu ia até te perguntar sobre isso, assim, qual é o início disso? Tem alguma virada de chave?
Até porque, às vezes, a gente está triste e tudo, as pessoas falam, é frescura. A gente assemelha muito com relacionamentos, né, amorosos e tudo, financeiros, e aí a pessoa vai lá e já é um start, né, para começar esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Como é que a gente... Opa, aqui tá diferente, aqui não é normal. Essa pergunta ela é bem interessante justamente porque essa questão do suicídio ele é multifatorial, não tem um fator só. Ele sempre está relacionado a uma doença psíquica, né? Mas existem diversos fatores que podem levar. Então, essa pessoa que de repente pode aparentar estar muito alegre, às vezes assim pega de surpresa os familiares, os amigos, às vezes fala assim, poxa, era a pessoa mais engraçada do grupo, mais divertida e de repente, né? Então, existem diversos fatores que podem levar a pessoa a cometer esse tipo de ação contra a própria vida. E principalmente começa com adoecimento emocional. Como que eu posso perceber no meu dia a dia aquele colega, aquele amigo que está, né, deprimido ou tendendo à depressão, né? Porque geralmente começa com essas questões de depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim, como eu falei, são fatores multifatoriais, né? São situações multifatoriais. Mas a pessoa geralmente ela começa com uma desesperança, começa a ter comportamentos mais isolados, ela deixa de ter prazer naquelas atividades simples que ela fazia no dia a dia, um hobby, e ela começa a ter falas também mais preocupantes, digamos assim. Não significa que a pessoa vai cometer, mas já é um sinal de alerta de você observar se a pessoa está bem realmente, se ela precisa de ajuda, e é importante você orientar, né, para buscar ajuda quando necessário. Essa questão também, por que é tão difícil, né, pegando um pouquinho a pergunta anterior, por que é tão difícil? Às vezes a pessoa ela tem vergonha, ou ela sofreu muito preconceito, né, em casa, dos amigos, a respeito desse assunto, e ela não gosta de abrir. Normalmente a gente já é mais fechado quando se trata das nossas emoções, daquilo que realmente dói e fere a nossa alma, né? Imagina... Até por medo de julgamentos, né? Sim, e aí tem a questão se a pessoa ela tem uma espiritualidade, às vezes a pessoa, mas você não é tão, né, apegado à sua religião, à sua espiritualidade, por que você fez isso? Isso é falta de Deus. Muitas vezes a gente escuta, né, que pode ser ausência de Deus na vida, quando a depressão, ela que é um dos principais fatores, né, é uma doença realmente, é algo químico que acontece no cérebro. E normalmente é uma dúvida que eu tenho, gente. A depressão, ela é por um estopim, começa com algum fator externo, tipo perda de um parente, perda do trabalho, algo assim, ou realmente vai se desenvolvendo por Isso, algo? primeiramente, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença psiquiátrica, porque ela gera uma incapacidade laboral. E da onde surge tudo isso? São causas multifatoriais, entendeu? Então tem depressão que é de causas biológicas, hormonais, genética, fatores externos, entendeu? Que leva a pessoa a não sentir mais prazer. Então seus neurotransmissores, que são substâncias prazerosas, que dá entusiasmo, alegria à vida, o organismo vai perdendo aqueles níveis, vai perdendo a ponto da pessoa não sentir só a tristeza, mas ela sentir uma apatia, um desânimo, falta de energia, não sentir mais prazer na vida, não ter perspectiva futura, entendeu? Por isso que é muito conhecido. A depressão é esse sombrio, né? Na qual a pessoa só quer o isolamento em si, né? Então, como a Agnes falou, né? O suicídio, ele é multifatorial, muitos deles vêm por transtornos mesmo, aquilo que você não cuidou, digamos, aquilo que era leve, uma apatia, uma tristeza, uma depressão leve, você não cuidou, até pela vergonha de pedir ajuda, achar que eu sozinha eu posso, isso é só uma fase. Se eu falar para alguém, vão dizer que eu sou fraca, ou então vão dizer que é falta de Deus, e vai se passando. E quando vai buscar ajuda, é quando já teve várias passagens em pronto-socorro, de passar mal, faz diversos exames, não encontra a causa daqueles sintomas. O corpo fala, né? Isso, o corpo Ele fala, dá sinais, né? somatiza, entendeu? Aí até um médico
olha, vou lhe encaminhar para um psiquiatra. A pessoa toma um susto, porque já tem um estopim, o psiquiatra é só para doido, é só para louco, né? O que eu vou fazer se eu falar para minha família que eu vou para o psiquiatra? Aí muitos rasgam encaminhamento, entendeu? Não vai. Aí, às vezes, eu acho que eu vou procurar para mim um psicólogo, mas eu vou escondido, tem toda essa vergonha, esse medo. E quando chega no consultório, às vezes, para nós, né, a pessoa já está bem adoecida. Aí não tem mais como tratar só com a psicoterapia, que é a arte da conversação, momento para o desabafo, um momento para se encontrar. Aí já precisa ir para a farmacologia. Precisa ir para medicação. Isso, né? Aí ainda tem essa outra situação. Tarja preta, causa dependência. Eu não quero. Ainda leva mais tempo para essa resistência, entendeu? Então, é como se fosse assim uma bola de neve que vai se fazendo, e tudo isso por preconceito. E o preconceito vem da onde? Da falta de conhecimento. Então é importante esses bate-papo, essas campanhas, levar essa informação, quebrar esse paradigma, né, esses preconceitos, e levar que falar das suas emoções, das suas dores, é um ato de coragem. É eu chegar e dizer, estou precisando de ajuda, não aguento mais. Excelente. No ambiente de trabalho, Agnes, a gente como RH, como líder, como colega de trabalho, como é que a gente pode identificar e ajudar uma pessoa dessa? Quais são, assim, dê algumas dicas, porque realmente a gente fica sem saber o que falar, o que fazer, o que indicar, para onde direcionar. Como é que a gente pode identificar no nosso ambiente de trabalho? Primeiro eu quero dar os parabéns ao Baratão, que já vem fazendo esse trabalho lindo de cuidar dos seus colaboradores, dos seus líderes, né? E como que a gente pode ajudar o nosso colega? Primeiro, a gente, como RH, a gente precisa observar, ter esse olhar atento, essa escuta ativa e genuína, realmente de querer saber como que aquele colaborador, como que aquela pessoa está. Às vezes isso pode refletir numa irritabilidade excessiva, onde o colega ali ele fica mais impulsivo, ele toma atitudes muitas vezes exageradas, ou ele se isola, ou ele fica apático, ele perde a produtividade, aquela pessoa que tinha aquela alegria, que entregava o seu trabalho em dia. Então tem que ver o que está acontecendo por trás. Às vezes é uma questão de sobrecarga, a pessoa está num nível de estresse alterado, muito alto, e aquilo está prejudicando a sua saúde. Assim como também fatores externos podem estar levando essa pessoa ao adoecimento. Isso é muito legal você falar, importante, porque não existe, né? Tem pessoas, né, no meio empresarial que fala assim, olha, da porta para dentro é só empresa, da porta para fora é tua vida pessoal. Não existe, isso, né? Não existe, porque a gente traz sim para dentro da empresa. Sim. Se eu tiver brigado com meu namorado, com o marido, filho doente, a gente não consegue deixar na porta de fora. Assim como quando eu estou com alguma cobrança no trabalho, quando eu tenho alguma coisa para entregar, apresentar, eu levo para casa. Eu não consigo fazer minhas atividades domésticas 100%, eu não consigo dormir direito. Então isso afeta, não existe isso, né, de deixar fora e trazer. Isso, né? E aí trazer esse cuidado para a empresa, justamente pensar na saúde geral desse colaborador, né? Como que ele está dormindo, como é que é a sua alimentação, porque tudo isso vai influenciar ao longo do tempo. Se a gente não tem essas conversas para cuidar, muitas vezes vai passar desapercebido. Ele não vai dar atenção ao que realmente importa, de perceber assim, realmente meu sono não está legal, não tenho me alimentado bem, isso está impactando nas minhas atividades, ou então, poxa, esse problema fora daqui está me deixando, né, muito mexido e eu preciso cuidar disso, vou procurar. E hoje eles têm à disposição, né? À disposição. E assim, esse assunto é tão latente, tão importante no meio empresarial, que hoje nós temos a NR1, que veio justamente com esse intuito que as empresas, sim, elas têm responsabilidade, elas precisam auxiliar, indicar, cuidar dos seus colaboradores. Eu queria até que a senhora falasse um pouco da NR1 e até do que a gente vem fazendo aqui, né? Isso, daí só voltar ainda a pergunta, que é muito importante, né, os sinais dados, né, entre os colaboradores, que é uma equipe de colegas, né, assim, um ambiente de trabalho é onde você passa 8 horas de trabalho ali. Então, o colega do lado, ele tem mais acesso do que a gestora do RH, né, nos sinais comportamentais, nas mudanças ali no dia a dia. Então, se você está com um colega que você percebeu que ele chegou no trabalho com um olhar já diferente e ele já vem
nessa repetição, 2, 3, 4 dias, digamos assim, não está mais aquele brilho, chegue com ele e pergunte: o que eu posso lhe ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Olha, se você não quiser falar, eu estou aqui. E pronto, às vezes só precisa um pouquinho essa voz acolhedora e a outra pessoa que já está ali, só naquela gotinha, às vezes desaba. Ou então também, como estamos num local de trabalho, deixa para fazer isso no intervalo, na hora do almoço, na hora da saída. Se você tem um transporte, ofereça uma carona, chame para tomar um cafezinho ali na Piedade, que é o Papo Terapia também, o Papo Terapia. E outras coisas, assim, fique alerta às redes sociais. Nas redes sociais sinaliza. Quando vocês começam a ver mensagem muito pessimista, frases de desesperança, ele não está dando recado para o outro, ele está falando de si. Não é indireta, ele está falando de si. Como a pessoa está naquele momento. Como ele está naquele momento. E às vezes eu digo assim, eu já sou formada há 17 anos. Há 17 anos eu tenho muitos relatos, mas um dos maiores relatos é quando alguém chega que perdeu um amigo, um querido pelo suicídio e diz: eu não me atentei. Ele deixou vários sinais nas redes sociais. Aí bate o arrependimento. Aí vem a... Poderia ter feito diferente, né? Isso. E se eu tivesse abraçado? Isso. E se eu tivesse tentado ajudar? Né? Mas então, aí já é tarde, assim, né? Uma pessoa que comete suicídio, ele vai levar no mínimo 6 pessoas mais próximas para adoecimentos psiquiátricos, adoecimentos emocionais. E se eu for discorrer aqui, a gente tem cálculo que ele adoece até 99 pessoas no seu círculo, de forma direta ou indireta. Essa família enlutada, ela também precisa de acompanhamento, porque geralmente alguém ali pode também tentar... Já puxa, né? Tentar, não que vá incentivar, mas ele pode tentar, né, no desespero. Tem uma situação de um pai que a filha ela teve um mal súbito e ele, num ato impossível, tentou tirar a própria vida também. Então, às vezes a pessoa não vai aparentar, mas tem que ter o cuidado, né, o manejo com essa família enlutada e cuidar realmente, procurar ajuda, incentivar ao cuidado emocional. Isso, né? E vamos lá agora para a NR1. Isso, né? A NR1 sempre existiu, né? Só que agora ela vem mesmo como uma norma para ser lei para ser cumprida, né? E mais uma vez a gente parabeniza o Baratão, porque ele sempre saindo na frente, né? Com esse cuidado com os seus colaboradores, de estar perante a lei ali, tudo Vale de forma ressaltar que correta. a lei só vai entrar em vigor ano que vem. Ano que vem, isso. Mas nós já estamos estamos trabalhando. Já estão, isso, né? Já está aí preparando, por isso que eu digo, ele sempre sai na frente, né? Ele sempre se prepara, né? Então ele tem essa consultoria aqui, né? O Baratão, que são a mente ativa, que oferece palestra, treinamento, a escuta psicológica, o atendimento emergencial, né? Temos a médica também, que faz parte aqui. Então, a NR1 ela vem especificamente para ensinar os colaboradores, os empresários, olhar para o seu colaborador não mais como só um CPF, como um número, e sim olhar que por detrás dessa farda existe um coração, existe uma subjetividade humana. Ele é sentimento, ele é emoções. Eu não posso só olhar para ele como uma produtividade, como uma máquina em si. Eu preciso olhar que ele cansa, que ele se estressa, que ele chora, que ele tem diversas características, que eu digo, papéis, e não tem como ele vir só com o papel de colaborador, porque a mochilinha dele já é carregada por outras coisas. Então eu preciso ter esse olhar da empatia para o meu colaborador, esse olhar de compreender, sentar e conversar. Às vezes, se eu paro 15 minutinhos para oferecer uma escuta ativa, ele vai produzir muito mais do que eu não estar nem aí para ele, entendeu? Isso, assim, é fantástico, cara. É fantástico quando a gente vê isso. E hoje, nós aqui no Mente Ativa, junto com o Baratão, a gente já tem relatos. A gente já tem relatos de colaboradores dizendo assim: eu vim para cá participar dessas palestras, participar dessas rodas de conversa. Legal. Eu também ouço isso. Né? Já, os meus liderados já estão dizendo: nossa, como você está diferente. Nossa, olha só como que você já está reagindo mediante os conflitos. E eu fico super feliz,
Porque assim, a gratificação do nosso trabalho oferecido é quando um colaborador chega e diz: nossa, eu fui falar com o meu colaborador e eu fiz daquele jeitinho na atividade que vocês passaram lá no auditório. Chega assim, meus olhos realmente brilham, fico encantado, porque eu digo, a minha missão e o meu propósito Está sendo tá cumprido. Legal. E eu só tenho a agradecer ao Baratão por ter dado essa oportunidade para nós. Mas eu queria puxar um pouco a questão da família que a gente estava conversando. Ainda tem um preconceito, assim, que a gente falou no início, referente aos psicólogos, psiquiatra, né, principalmente. Bora puxar na família, dá um exemplo. Temos um familiar, um pai, uma mãe, um tio. A gente está vendo esses sinais que vocês falaram. Só que sabe como é, já vai ter aquele preconceito, sabe que a pessoa já é robusta, não gosta, fala, que isso é frescura. Isso é frescura. Exatamente. Como vocês nos indicam, se aproximar da pessoa e realmente indicar isso para ela, de uma maneira que não tipo de, tu tá maluca, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Isso, você tá falando para essa pessoa que é durão, que ele não aceita, né? E diz que isso é frescura. E é para ele, ajuda? Isso, para ele. Primeiramente, por exemplo, se for um colaborador. É um colaborador, tu tá falando como família? Família. Como família. Então, digamos, tu é a esposa e teu marido está precisando de ajuda, só que ele não aceita, ele não se permite que ele está doente, né? Primeiramente, chegar e dizer bem assim, amor, fulano, sei como é que você trata ele, né? Olha, você sabe quem é o psicólogo? Existe o médico, né? Neurologista, o cardiologista, e também tem um psicólogo. O psicólogo, ele é aquele profissional que ele vai tratar da subjetividade, ele vai tratar das emoções. E você é um ser humano que tem emoções. Sei que você é um homem muito forte, aí começa a trazer os elogios para ele, tudinho, deixa o ego dele lá em cima e diz mais assim, mas eu tô com você, eu tenho percebido que você está precisando. A vida toda você cuidou de nós, a vida toda você foi esse homem forte, guerreiro, cuidou de nós. Deixa agora eu pegar na tua mão, eu agendei uma consulta para você, eu vou junto com você, tá bom? E eu não aceito você dizer não, porque eu lhe amo e eu vou cuidar de você e nós estamos juntos, porque você é doente, eu também fico doente. Dessa família. Isso, entendeu? Levar, e ele não vai dizer não. Tem que conquistar a confiança. Isso, conquistar a confiança. E não dizer, tu precisa, se tu não fizer isso, tu vai morrer, tu tá fundando a família. É mais fácil, olha né? o que tá. É mais fácil a gente falar assim, né? Isso, mas não é, a pessoa já está mal, né? A pessoa já está mal, já está com aquele sentimento, não precisa o outro dizer que ele está mal. Ele sabe que ele está mal. E para ele admitir que ele está mal, é pior ainda. Então, não leve isso. Você está mal, você está isso. Vamos junto. Elogia e traz para ele. Entendeu? Porque eu sei, se fosse comigo, você iria fazer de tudo. Fabíola, e se mesmo assim a pessoa resistir e não quiser, a gente pode, como família, obrigar ou não? Tem que partir dele. Isso, né? Obrigar não, porque assim, não vai ter resultado o tratamento. Então, ele vai chegar, ele não vai se abrir, ele vai estar fechado. Aí eu digo, fica atento, não deixa essa pessoa sozinha. Evite levar cobrança para essa pessoa, evite querer todo o tempo sufocando ele. Fique ali pela lateral, tiver filho, olha, meu filho, tenha mais cuidado com o seu pai, não aborreça o seu pai, bora elogiar, bora falar sobre as coisas boas que o seu pai já fez aqui, tudinho. O seu pai está passando por um momento assim, reúne os outros membros da família. Eu acho que é trazer primeiro essa flexibilidade, até ele se permitir. E quando a pessoa é muito difícil, eu sei que eu digo, começa a botar filme, começa a trazer filmes que vai retratar o sofrimento psíquico, entendeu? Para estar assistindo, bora assistir esse filme aqui, não sei o quê. Às vezes a música, traz uma música, em algum momento ele vai quebrantar esse momento, entendeu? E se tiver muito, eu digo, a gente tem que apelar. Agendei uma consulta médica para você. E você vai. E às vezes até eu já tive mesmo pessoas, pelo médico, que ele vai orientar. E eu já tive familiar que ligou, olha, doutora, eu estou numa situação assim, a minha esposa não aceita, então eu estou levando ela numa médica. Quando chega aí, faz de conta que a senhora nunca me viu e a senhora é uma médica, clínica geral, e a senhora vai conversar.
Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Ajuda, né? E isso é em prol da ajuda, que a gente vê o quanto que a família está desesperada. É um desespero. Né? Chega, eu imagino que deve ser. Isso, né? E ali a gente tem técnica, tem estratégia, vai conversando. Olha, o senhor pode sair, que a consulta é só com a sua esposa. E começa a ouvir como é que a senhora está, quais são os sintomas que você tem. Tudo. Ela fala, é dor daqui, dor dali. Quando é que isso começou? Quando ela menos percebeu, eu já estou falando da subjetividade dela e ela já iniciou o são tratamento. técnicas, isso aí são 17 anos de experiência e tudo que vai falar mais alto. É um assunto delicado, é um assunto necessário a gente trazer à tona. A gente tem tempo, e aí eu gostaria que cada uma de vocês falasse, né, com o pessoal que está em casa, que está passando por uma situação dessa, que está tendo esses pensamentos e tudo. Qual é a mensagem que vocês deixariam para essa pessoa? Para você que está em casa nos assistindo, gostou desse assunto, eu quero que você primeiro olhe para que você se perceba como que você está se sentindo e que você busque ajuda. Às vezes vai ser com um amigo ou com um familiar, mas tem os CAPS das faculdades que oferecem apoio, tem também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, é gratuito. Existem plantonistas que a hora que você ligar, eles vão atender, vão dar esse acolhimento que você está precisando. E essa ajuda, ela é necessária. Todos nós precisamos em algum momento. Eu digo sempre que a gente precisa de psicólogo, porque a gente, até psicólogo precisa de psicólogo. Então, o que eu posso dizer para você é que busque ajuda, não sofra sozinho, porque você tem pessoas que te amam e querem o seu bem. Isso, e por mais que você no momento não esteja se sentindo amado, não esteja se sentindo valorizado, eu imagino que a sua dor deve ser horrível. Mas não desista, a sua vida ela é importante. Isso é só um momento e você daqui a um tempo vai estar contando as suas maravilhas que você conseguiu após esse momento. E nós estamos aqui para vocês também. E nós temos o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Temos no Parque 10, temos na Santa Telvina, temos no Efigênio Salles, entendeu? Então, assim, peça ajuda. Não sofra sozinha, não tire a sua vida tem valor fundamental. Muito legal. Eu não sabia que tinha uma central, 188, é isso que você falou? Muito. Legal. A gente liga e tem ajuda, suporte, é isso? Sim, e é gratuito. Então, meninas, esse foi mais um episódio do podcast, né, do Fala Baratão. E vocês querem mandar um beijo para alguém, falar o Instagram de vocês? Instagram, divulgar. Primeiro, também nós queremos agradecer a participação. Vocês estão sempre conosco. E setembro só está começando. Nós temos outras campanhas ainda. E gratidão. Gratidão demais, gente. Dá teu contato, teu Instagram, se você tiver. Meu Instagram é @agneszany. Você pode me encontrar através desse @ nas redes sociais. O meu é psicoache_Fabiola. Para ser mais rápido, anote o contato do meu telefone, 9214-3108. Vai aparecer aí embaixo, pode deixar. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Então, é isso. Tchau, gente. Tchau. Tá pose. Olá, pessoal. Estamos aqui num...